Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Recebo que tudo está bem aí na sua vida, no seu dia. Que hoje seja um excelente dia, que tudo lhe vai bem. Sabendo que Deus tem aí o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. Tudo dependeu, não é isso, de Deus, que andamos em boas obras, preparados por Deus mesmos, desde antes da fundação do mundo. Melhor dia, abençoado. E sabe que quando nós falamos aqui abençoado, estamos falando da nossa posição em Cristo Jesus. Por que abençoado? Veja bem, na verdade, nem sempre eu me vejo abençoado. Nem sempre eu me sinto abençoado. Mas a nossa posição é essa, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Todas as bênçãos, porque a situação é pelo que eu vejo. Agora, a posição é por fé. Eu creio, porque está escrito, Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus, o próprio Deus, aí não tem participação humana, o próprio Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, por isso que nós falamos, você é um abençoado. E a nossa oração nessa manhã é que Deus já iluminou os olhos do seu entendimento, para que você possa entender que você é um abençoado, que Deus não vai te abençoar. Você já é um abençoado. O meu nome, talvez você não me conheça, temos sempre recebido pessoas diferentes, temos recebido correios de abençoados, muito obrigado pelos correios, não é isso? O meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Somos a Igreja de Cristo em graça. Igreja de Cristo em graça. Não temos nada a ver com a lei de Moisés. E um detalhe bem importante que nós gostaríamos de deixar bem claro aqui, o nome, veja bem, o nome do nosso pastor. Porque muitas pessoas, até pessoas próximas de nós, sempre me falam, você não tem pastor? Se você pensar isso, você está enganado. O nome do nosso pastor é Cristo Jesus, o ressuscitado, o único pastor da igreja. É Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e vive aqui no nosso espírito. Porque, abençoado, veja bem, já que você gosta de pastor, pastor é aquele que deu a vida pela igreja. Esse é o pastor. E o sentido aqui não é figurado, hein? É literal. Ele deu realmente, ele esteve lá naquela cruz, ele morreu para habitar na igreja. Isso aí não é como dizem muitas pessoas, muitos homens que têm esse título e falam, eu dou a minha vida pela igreja. Dá nada, porque dá nada. Quem deu a vida pela igreja foi o próprio Deus, ali num corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, e morreu e ressuscitou em favor da igreja. Por isso que ele é o único pastor da igreja. Porque, na verdade, abençoados, nós não precisamos de representantes diante de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz que o próprio Deus habita aqui, dentro do nosso espírito, não é isso? E o tema de hoje, vamos aqui adiantar, porque se deixar nós vamos falar aqui do nosso Pai o dia todo, não é isso? O tema de hoje, 2 formas de reconciliação. 2 formas faladas aqui pelo apóstolo Paulo, não é isso? Pega a sua Bíblia, pega um papel, pegue uma caneta para você anotar, para você conferir. Mas primeiro, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu fico assim honrado, né, quando vejo seu nome passando aqui na tela aqui, você que está ao vivo, ou você mesmo que vai me acompanhar aí por essa gravação. Temos aí bastante pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, a palavra da graça, através desse humilde servidor, não é isso? Porque o nosso papel aqui é falar para que a palavra corra e seja glorificada. Eu gostaria de pedir a você, que já está aí ao vivo, que compartilhe a mensagem. Os abençoados aí que estão nos assistindo, compartilhe essa mensagem e também se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que essa palavra alcance a outros irmãos. Esse que é o nosso interesse, porque nós, no tempo da nossa vida, eu estava lá na religião e essa palavra chegou aqui na minha mente quando uma abençoada compartilhou comigo essa palavra e
despertou aquilo, alguma coisa, que isso, esse negócio faz sentido. Era Deus mesmo iluminando aqui os olhos do meu entendimento, e hoje eu entendo com clareza, né, a vontade do meu Pai para a minha vida. Então eu peço a você também que faça o mesmo, que compartilhe a mensagem nos seus grupos, para os seus amigos, e se for possível, se inscreva também lá no nosso canal do YouTube, porque é necessário, a tecnologia pede assim, né? Quanto mais pessoas inscritas, mais rápido a palavra corre, mais longe ela vai e mais pessoas, mais abençoados nós alcançamos. Então, por isso que eu te peço aí que faça isso. Então, abençoados, é um ótimo dia para você, excelente dia. Muito obrigado pela sua participação. Não leia assim, o nome dos abençoados, porque tem assim, uma dificuldade, assim, mas vamos já corrigir essa debilidade. Mas muito obrigado por você que está participando de toda essa palavra. Então, vamos aqui começar aqui nesse tema maravilhoso que diz 2 formas de reconciliação, ou 2 maneiras de se reconciliar, como você queira, não é isso? E você sabe que reconciliação, reconcílio, é uma expressão formada aí pelo prefixo re, não é isso que quer dizer? Significa voltar. Quando você fala dá uma ré, é que você quer que o carro volte, é usado aí nessas palavras. Toda palavra que começa assim com ré, né? É a palavra, o prefixo, não é isso? Significa voltar. E pela palavra concílio, que significa estar bem, estar em paz, estar em comunhão. Quando alguém diz, não, eu estou em concílio com alguém, quer dizer que aquela pessoa está de bem, está tranquilo. Quando os países se juntam para formar um concílio, estão querendo a paz, estão querendo estar bem. Então, reconciliação significa voltar, não é isso? Voltar a estar em paz, voltar a estar bem, voltar a estar em concordância, estar de acordo com aquela outra pessoa. E um exemplo muito conhecido nosso aí, que nós temos visto aí, é o casal, um casal quando se separa, o casal está bem lá, vivendo bem, mas por alguma razão, por algum motivo, brigam, geralmente é por causa do marido, né? Eles brigam, se separam e ficam mal, mas em um certo momento vão lá, conversam e voltam às pazes, se reconciliaram, voltaram a estar de bem. É isso que é reconciliar, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, nós vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, reconciliar, voltar a estar em paz, de uma posição que você estava anteriormente, mas por alguma razão você perdeu essa posição, mas aconteceu alguma coisa e voltamos ao concílio. É isso que nós vamos ver. 2 maneiras aqui que o apóstolo Paulo fala de estarmos em paz, em concílio. Versículo 17, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim, ó, assim que, veja bem, assim que, se alguém está em Cristo, se está, não é isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura vai ser? Não, nova criatura é. Nova criatura é. E as coisas velhas? O que acontece com as coisas velhas, com aquela pessoa que está em Cristo? As coisas velhas já passaram. Não é que vai passar, já passaram. Eis que tudo. Fica alguma coisa de fora desse tudo? Tudo se fez novo. Quando eu falo tudo, quando alguém diz tudo, não pode ficar uma vírgula de fora. Tudo se fez novo, porque senão não seria tudo. E o versículo 18. E tudo isto, tudo que nós lemos aqui no verso 17, tudo isto provém do jejum, provém do meu esforço, provém porque eu levantei minha mão, aceitei Jesus, e agora estou reconciliado. Tudo provém de quem? De Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Aqui está a primeira reconciliação que nós vamos falar. Que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu ou nos vendeu? Você tem que pagar o preço. Não, aqui está dizendo que nos deu, e deu é de graça. Eu nunca vi ninguém dar alguma coisa e cobrar. Se cobrou, não deu, vendeu. Nos deu o ministério, o ensino, a doutrina da reconciliação. Versículo 19. Vamos ver o 19 também, não é isso? Isto é, ou seja, isto é,
Deus, o próprio Deus, estava em Cristo ali na cruz, veja bem, ele estava ali na cruz, reconciliando, trazendo de volta a paz consigo o mundo. E mais, olha que detalhe aqui muito importante que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse detalhezinho aqui, ó. O mundo, vírgula, não, isso aqui é Deus em relação ao mundo, não lhes imputando os seus pecados. Porque se Deus por acaso imputar em pecado alguém, ele não pode estar em paz. Para estar em paz com alguém, Deus não imputa o pecado. Ele está dizendo aqui que Deus não imputa o pecado. E pôs em nós, colocou aqui na nossa mente esse conhecimento, a palavra da reconciliação. Muitas pessoas nos perguntam, para que vocês falam tanto, né? Que é salvo mesmo, vai para o céu mesmo e não tem pecado, para que vocês falam tanto isso? É porque Deus colocou em nós essa palavra, abençoado. Está aqui no nosso espírito. Mesmo que nós quiséssemos não falar, não teria como, porque essa palavra está em nós. E o versículo 20, de maneira que somos embaixadores ou representantes da parte de Cristo. Como, olha só, como se Deus por nós julgasse. Quando nós falamos aqui, você é um abençoado, é como se Deus estivesse falando, porque essa palavra não é nossa. Veja bem, essa palavra não é minha, não é do abençoado Orlando, não é da abençoada Vanilda, não é do abençoado Paulo Pires, não é de ninguém. Essa palavra aqui é de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E aqui no versículo 20 vem ele falando aqui de uma outra situação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, abençoado, só até aqui, por enquanto até aqui, não é isso? Então, em 2 Coríntios 5, do versículo 17 até o versículo 20 que nós lemos, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de duas formas de reconciliação. Eu não sei se você atentou para isso, se aqui chamou a sua atenção, no versículo 18 e no versículo 20. Olha, parecendo até que há uma contradição aqui, ele está sendo contraditório. No versículo 18 ele diz que Deus já nos reconciliou, e no versículo 20 ele diz que temos que nos reconciliar com Deus. Ele roga que nós nos reconciliemos com Deus. Então vamos aqui conferir do que se trata, não é isso? Conferir, comparar, julgar, mas de acordo com o Evangelho da Graça. Porque se você for comparar, julgar em outra situação, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Pelo menos não a verdadeira. Por que temos que fazer isso? Porque diferente do Evangelho, diferente do que está escrito, diz o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 9, é anátema, é maldição. Olha, deixa eu aqui fazer aqui uma pequena observação a respeito desse anátema. Aqueles abençoados que estão aí na internet, estão aí falando outras doutrinas para si, que o apóstolo Paulo disse, esses abençoados resolveram esse problema de anátema. Conseguiram resolver esse problema. De que maneira? Falando que Paulo não é mais o apóstolo dos gentios, muito embora lá em 1 Timóteo 2,7 diz que Deus mesmo, Deus constituiu Paulo para apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Mas os abençoados chegaram à conclusão, fizeram uma reforma, que Paulo não é mais o apóstolo dos gentios. E mais, que a graça, o pacto que Deus disse, que Deus prometeu que seria eterno, já teve fim também. Então, isso são os abençoados. Mas vamos conferir para saber se é isso mesmo que diz o Evangelho. E vamos ver aqui essas duas maneiras aqui de reconciliação de acordo com o Evangelho. Versículo 17, nós lemos assim, ó, diz assim, ó, se alguém está em Cristo, impondo aí uma condição para estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, o que acontece? Qual é a condição, abençoado? Qual é a condição para alguém estar em Cristo? Porque ele é bem claro, se alguém está, porque me dando aqui a entender que tem alguém que não está. Não é isso? Se você está de camisa vermelha, é porque você tem alguém que não está. Não é isso? Então, qual é a condição? Primeiro, para você estar em Cristo Jesus, porque a religião ela ensina de várias maneiras. Qual é a condição? Primeiro, ter sido escolhido, ter sido predestinado por Deus antes da fundação do mundo. A primeira condição, Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que aqueles que Deus conheceu, a estes também
predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Essa é a primeira condição, ser um espírito que foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. O espírito não é o judeu, não é o gentio, não é o brasileiro, não é o americano, não. O espírito. E a segunda condição, estar nesse corpo de carne, nesse que você está vendo aqui, ó, na sua frente, não é isso? É depois da morte de Cristo lá na cruz. Todo o Filho de Deus, que é o Espírito, que foi colocado nesse corpo de carne depois da morte de Cristo, esse está em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz que a nossa esperança é Cristo, a esperança da glória é Cristo em vós, aqui dentro. Porque antes, veja bem, antes da cruz, eram filhos. Os filhos dos Espíritos estavam lá, mas não em Cristo Jesus. Porque o pacto não permitia Cristo estar em vós. Cristo estava sobre. Então, por isso, não estava em Cristo. Agora, nós que nascemos depois da cruz, e é um filho predestinado por Deus, você está em Cristo Jesus. Independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, você está em Cristo Jesus. Aí, então, vem aí o resultado por estar em Cristo. Veja que isso aqui é automático. Ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é que você vai ser, você é uma nova criatura. Isso é automático. E diz mais, as coisas velhas, olha só, as coisas velhas que são a lei de Moisés, passaram, acabou. Tudo, aqui que entra aquele tudo que nós falamos, que nada pode ficar de fora, tudo, esse tudo aqui eram 613 ordenanças, tudo se fez novo. A lei acabou, a lei era um pacto velho, e se estabeleceu ali na cruz, quando os filhos passaram a estar em Cristo, a graça de Cristo. Bem, abençoado, veja bem isso aqui, ó. Nós que nascemos aqui depois da cruz, já nascemos nas coisas novas. Paulo aqui ele estava falando para aqueles que conheceram as coisas velhas. Por isso que ele disse, ó, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Isso que ele estava falando para aquele povo. Quando nós nascemos aqui, desse corpo de carne, tudo já era novo. Já era novo, abençoado. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei de Moisés, o fim das coisas velhas, foi Cristo. O pacto se fez novo, todas as coisas se fez nova, tudo mudou. É isso aqui que é a cereja do bolo aqui do Evangelho. Na cruz, Cristo mudou o pacto. Acabou, as coisas velhas ficaram para trás. Coisas velhas, a lei de Moisés, batismo, imposição de mãos, fé em Deus, essas coisas ficaram para trás. Tanto que lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo diz, ó, deixando já as coisas velhas, deixa isso para trás, isso já acabou. Não importa, a coisa velha não serve para nós, porque nós estamos no novo pacto, nós estamos nas coisas novas, estamos em Cristo, Cristo em nós, Cristo habita em nós, não é isso? A religião, veja bem, a religião, os evangélicos, os nossos irmãos lá que se chamam de evangélicos, os nossos irmãos católicos, não é isso também? Os nossos irmãos lá da Macumba, que essas 2 semanas aí, eles estão em evidência, né? Nossos irmãos da Macumba estão sendo muito falados na mídia por causa do carnaval, que eles fizeram aí umas manifestações, né? Todos, nenhum deles, todos, não aceitam essa verdade, que tudo se fez novo. A religião não aceita que Cristo tirou as coisas velhas, acabou com a lei e estabeleceu o pacto da graça, que tudo se fez novo. A religião não aceita isso, não é isso? E veja que diz aqui no verso 18, 2 Coríntios 5, 18, olha o que ele diz. Tudo isto, pessoal, por favor, aqui acaba com a jactância de qualquer um. Tudo isso provém de quem? Provém de Deus. Mas tudo isso o quê? Estarmos em Cristo provém de Deus. Nós estamos em Cristo não por méritos nossos, provém de Deus. Nova criatura, nós somos nova criatura porque provém de Deus. O fim da lei, quem acabou com a lei, não fomos nós. Quem acabou com a lei foi o próprio Cristo, isso provém de Deus. Nascemos depois da cruz, olha que privilégio. Deus poderia ter me colocado lá no deserto, para andar junto lá com Moisés, não poderia ter feito isso? Não, mas tudo isso provém dele que me colocou aqui. Cristo habita em nós, o abençoado. Isso não é mérito nosso não, foi Cristo mesmo, provém de Deus, que
habita aqui no nosso espírito. E veja bem, como diz a religião, nunca foi livre-arbítrio. Essa mentira que a religião ensina, que o homem tem liberdade, tem livre-arbítrio de ir para Deus, de procurar a Deus. Isso é mentira. Ou outra coisa qualquer. Não existe aí outra maneira de o homem procurar a Deus. Tudo isto, diz aqui o apóstolo Paulo, tudo isto provém de Deus. Não pode ser livre-arbítrio, outra coisa qualquer. Não pode ser sorte, não pode ser obras, não pode ser macumba, né? E falamos aqui com todo respeito, porque nós passamos por lá, nós passamos aí pela religião, passamos pelo catolicismo, passamos pelos evangélicos, passamos aí pela macumba, cortamos o pescoço de galinha e colocamos na encruzilhada, fizemos todas essas coisas. Mas tudo isso, abençoado, nós queremos que você entenda, nós saímos de lá, porque isso não provém de Deus. Isso tudo provém de Cristo, de Deus mesmo. Não é sorte, não é macumba, como disse um abençoado na Sapucaí. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir o abençoado falando, não é isso? Que nunca foi sorte. Realmente, nessa parte ele acertou. Nunca foi sorte. Mas ele disse, sempre foi macumba. O abençoado falou isso porque ele não entende, ele não conhece que na cruz as coisas velhas se passaram. Veja aqui, 2 Coríntios 2,14. Vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios 2,14. Diz assim, ó. 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus. Olha como ele começa. Graças a Deus. Que sempre, não é de vez em quando, não é só quando as coisas estão bem, não é quando você se sente abençoado, não é só quando você está com um cascalho aí no bolso, a sua conta corrente está boa, não é isso. Sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Sempre abençoado, sempre foi Deus. Você, abençoado, olha, pode fazer o que você quiser fazer. Você pode fazer um jejum, você pode acender uma vela do seu tamanho aí para conseguir alguma coisa, você pode fazer uma macumba lá na encruzilhada, lá na cachoeira, aonde você quiser, porque sempre será Deus. Está escrito aqui, ó, sempre nos conduz em triunfo. Não existe outra maneira de conseguir alguma coisa, como ontem eu tive a oportunidade de ver aí no YouTube, uns abençoados que não entenderam que as coisas velhas passaram e estavam lá no portão, no cemitério, fazendo lá umas oferendas, não é isso? Porque não entenderam que tudo se fez novo, porque é Deus abençoado. Você pode fazer a macumba que você quiser, você pode fazer o jejum de Daniel quantas vezes você quiser, porque o Evangelho garante que sempre é Deus. Agora, uma pergunta, né, que eu venho me fazendo, por que é assim? Por que é sempre Deus? Existe uma razão, né? Isso ele poderia deixar por nossa conta, mas por que é sempre Deus? Sempre em triunfo. 2 Coríntios 5,18, nós lemos, diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Nós fomos reconciliados com Cristo abençoado. 1 Coríntios 6,17 diz que nós somos um espírito com Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos e estamos assentados juntamente com Cristo abençoado. Estamos assentados com Ele e isso é para sempre. Ele nos reconciliou. Ele não poderia deixar as coisas na nossa conta, porque foi Ele que nos reconciliou. Nós somos um espírito com Ele. Mas veja bem, aqueles abençoados que estão aí, nós sempre falamos dele, porque temos que falar, que o apóstolo Paulo falou, aqueles abençoados da outra doutrina, sabe qual é a outra doutrina? Aqueles que resolveram o problema aí do anátema, eles vão falar, mas nós nunca estivemos destituídos, nós não passamos pela lei de fato, realmente nós nascemos depois que a lei foi extinta, depois que Cristo morreu na cruz. Eu nunca fui pecador, por que eu fui reconciliado? Realmente, abençoados, nós que nascemos depois da cruz, nós nunca fomos pecadores de fato, porque o 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que pecador era aquele que transgredia a lei de Moisés. Se eu nunca passei nessa lei, como é que eu posso ser chamado de pecador se eu nunca transgredi essa lei? Nunca. Então, eu não sou pecador. Então, como é que nós vamos responder essa questão? Como é que nós fomos assim reconciliados com Deus? Veja aqui, ó,
Romanos capítulo 3, vamos ler aqui Romanos capítulo 3, no o versículo 21, que diz assim, ó, por favor, me acompanhe aí, que é muito importante, vamos entender essa história, porque eu nasci depois da cruz, veja bem, já nasci sem pecado, já nasci santo, e não conheci nada daquilo lá, quando eu nasci já estava tudo pronto. Por que eu fui reconciliado com Deus, se eu nunca tive pecado? Olha só, versículo 21, Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, ele estabelece aqui um princípio, uma data, não é isso? Mas agora, e essa data é a cruz. Preste atenção, a cruz de Cristo, quando Cristo morreu, ressuscitou. Mas agora se manifestou, veja bem, se manifestou sem a lei, a justiça de Deus. Sem a lei, abençoado, sem a lei. A justiça de Deus não estava na lei de Moisés. Preste bem atenção, você que gosta da lei de Moisés, você que gosta de fazer um jejum, você que gosta de subir um monte, apresentar criança, a justiça de Deus não estava na lei de Moisés. A justiça que se manifestou foi vista na cruz, ela vem desde antes da fundação do mundo. A justiça, diz aqui o Evangelho, que se manifestou na cruz, mas a justiça de Deus, ela vem desde antes da fundação do mundo. Foi estabelecido por Deus lá, e tendo testemunho, a confirmação da lei e dos profetas, que a justiça de Deus se manifestaria na cruz. A lei de Moisés e os profetas já falavam, já anunciavam que na cruz a justiça de Deus seria manifestada, seria conhecida, seria vista. Mas essa justiça, abençoados, foi estabelecida por Deus desde antes da fundação do mundo. E mais, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Em Jesus Cristo não existe justiça de Deus na lei, abençoados. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz que pelas obras da lei, ninguém pode se justificar diante de Deus. Então, como é que alguém vai procurar justiça lá na lei de Moisés? Para todos e sobre todos os que creem. Aqui é que está a confusão, não é isso? Para todos e sobre todos os que creem. Então, não é ser judeu e não é ser gentio. É para quem crê. Preste bem atenção nisso, abençoados. Porque a justiça de Deus não se manifestou só para o judeu ou só para o gentio. Não, é para quem crê. Porque, abençoado, diz aqui que não há diferença. É para quem crê. Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Se fosse pensar dessa maneira, eu teria que excluir logo o judeu, porque o que justificava eles não era a fé, eram as obras, mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos justificados pela fé, porque não há diferença. A justiça de Deus, abençoado, veja bem, a justiça de Deus, que é a graça, se manifestou na cruz, mas ela foi estabelecida antes de chegar o judeu e antes de chegar o gentio. Não foi porque agora chegou esse povo judeu, então Deus tem que estabelecer uma justiça. A justiça de Deus é no Espírito, não é na carne, é no Espírito, abençoado. Deus usou o povo judeu para manifestar a sua justiça. Olha, ele poderia ter usado lá o outro, um povo qualquer, mas Deus quis, ou Deus não é soberano? Deus tem que fazer o que você quer. Deus escolheu. Olha, Hebreus capítulo 9, versículo 26, vamos ler aqui, ó. É um verso aqui bem interessante. Olha, porque parece que os abençoados querem que Deus faça um sacrifício em cada povo. Não, ele morreu, claro que ele morreu lá pelos judeus, não é isso? Mas se ele era judeu, tinha que morrer lá. Então só serviu para o judeu. Então, nós somos brasileiros, vamos ter que fazer uma cruz aqui, ele vai ter que vir morrer aqui pelos brasileiros. Não, agora pelo americano vai ter que fazer. Olha, abençoado, por favor, veja aqui o que diz aqui, Hebreus capítulo 9, 26, diz assim: de outra maneira, falando lá dos sacrifícios, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Seria necessário Cristo padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez
Uma vez, abençoado, uma vez se manifestou, foi visto alguma coisa que ele já havia estabelecido desde antes da fundação do mundo para aniquilar o pecado, para aniquilar a desobediência, para aniquilar o que tinha acontecido. Deus usou o povo judeu para manifestar a justiça. Vamos ver já que também o verso 23. Olha, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó, porque todos, diz o que aí? Todos pecaram. Agora, outra pergunta para você pensar. Que pecado foi esse? Se nós, os gentios, nunca tivemos lei para transgredir. De que pecado o apóstolo Paulo está falando? Leia aqui, ó, Romanos capítulo 3, que você vai entender. Romanos capítulo 3, o versículo 9, diz assim, ó, pois que somos nós mais excelentes? Pergunta do apóstolo Paulo. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gentios, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Mas por que ele disse todos? Hebreus capítulo 2, versículo 14, abençoados, veja bem, 2,14, diz que os filhos, todos os filhos, tanto judeu como gentio, participam de uma carne de sangue. E diz mais, e destituídos estão da glória de Deus. Todo filho que participa de uma carne de sangue, ele foi destituído da glória de Deus. Todos os filhos de espírito, está falando de espírito, que participaram de carne e sangue. Não foi a lei, abençoado, veja bem, não foi a lei de Moisés que destituiu o Filho de Deus. Não foi a lei de Moisés. A lei de Moisés mostrou a destituição feita pela desobediência de Adão. Todos os filhos participaram, passaram pela obra de Adão. Você que está num corpo de carne, passou pela destituição de Adão. Romanos capítulo 7, versículo 7, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci a desobediência, não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não conheceria a desobediência se a lei me chamasse de desobediente. Olha, abençoados, não foi a lei que nos destituiu. Ela apenas nos mostrou aquilo que tinha acontecido ali no Jardim do Éden. Agora, a boa notícia que nós temos está no verso 24, Romanos 3, 24, que diz, sendo justificados, reconciliados pela sua graça. Olha, que não é pela lei, é pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Houve uma redenção ali em Cristo Jesus, que foi justificado. Quem é que foi justificado ali? Romanos capítulo 8, versículo 29. Todos os filhos que participaram da obra de Adão. Todos os filhos que passaram por corpo de carne foram justificados. Usa ali do verso 23, que diz que todos pecaram, todos desobedeceram. Romanos capítulo 5, versículo 18, olha o que diz aí, 5, 18, diz assim, ó. Pois assim, como por uma só ofensa, e que ofensa foi essa? A desobediência de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, todos os filhos abençoados, todos, não foi só um, não foi só o judeu, não foi só o gentil, todo o filho de Deus que participa de carne, participou dessa desobediência de Adão. Abençoados, a reconciliação não começou na cruz. Veja bem, a reconciliação, ela foi consumada ali na cruz. Na cruz, Cristo consumou, ela manifestou alguma coisa que ele já trouxe lá, desde lá de Adão. Desde aquele tempo lá de trás. Não foi que as coisas foram acontecendo, ai meu Deus, eu perdi lá, Adão pecou, agora vamos criar um povo, vamos matar. Não, isso já havia estabelecido por Deus desde lá. Vamos ler aqui também o verso 25, Romanos capítulo 3, o verso 25 e o verso 26, que diz assim, ó. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, ali na cruz, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, da desobediência, dantes cometidos sob a paciência de Deus, sob a tolerância de Deus, sob a autorização de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo, para que Deus seja justo. Eu não pedi para participar da desobediência de Adão,
Então não poderia pedir para participar também da morte de Cristo? E justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Isso aqui não é para todos, somente para aqueles que têm fé. Justificador daquele que tem fé, um dom. Se você foi imputado, se foi imputado em você esse dom da fé, você foi justificado, você participou da obra de Adão e você participou da reconciliação que Cristo fez ali na cruz. Não somente de judeu e gentil, todos os filhos predestinados, todos os filhos que foram predestinados participaram dessa obra. Eu penso que isso não é difícil de se entender, não é difícil assim de alcançar. Se fosse só o povo judeu, abençoado, que foram reconciliados, então eu não estou em Cristo, eu não participei dessa manifestação. Fomos todos reconciliados com Cristo. Fomos reconciliados com Cristo. Olha, mas veja bem agora. Nós lemos aqui no 2 Coríntios 5:20, eu gostaria que você olhe na sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 5:20, diz que, lá no finalzinho, o apóstolo Paulo falando, rogamo-vos, uma oração, um rogo dele, pois que, da parte de Cristo, como se Cristo mandasse ele fazer isso, que vos reconcilieis com Deus, mandando que a igreja de Cristo se reconcilie com Deus. É isso que nós falamos aqui no começo. O mesmo apóstolo que no verso 18 disse que Deus já nos reconciliou, não é isso? Estamos reconciliados com Cristo, que Deus estava ali na cruz reconciliando consigo o mundo. Agora no verso 20 ele diz que nós temos que nos reconciliar com Cristo. De qual reconciliação então está agora falando aqui o apóstolo Paulo no verso 20? Porque se no verso 18 ele disse que nós já estamos reconciliados, veja aqui em Romanos capítulo 12, temos que entender isso aqui, porque não há contradição no que diz o Evangelho. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, que? Com jejum? Um culto subindo o monte? Um culto participando de Santa Ceia, se batizando nas águas? Não, um culto com entendimento, um culto racional. E versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que mudar o entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava falando de um culto racional, com entendimento, abençoados, com conhecimento. O apóstolo Paulo estava rogando por uma reconciliação na mente, no conhecimento. Porque, veja bem, para sairmos das coisas velhas, porque de fato, na cruz, Cristo já nos reconciliou. Não interessa onde você esteja, não interessa o que você está fazendo, você está reconciliado de fato com Cristo, com Deus, não é isso? Mas o apóstolo Paulo diz aqui, rogo a vocês que se reconciliem na mente, no conhecimento, que vocês entendam o que está acontecendo, que saiam das coisas velhas. Por que isso, abençoado? Porque mesmo sendo já reconciliada com Deus, mesmo a igreja já ter sido reconciliada com Cristo ali na cruz, ter as dívidas pagas, ter o pecado perdoado, a desobediência foi esquecida, a igreja vive como se fosse ainda destituída. É fácil você entrar num lugar chamado igreja evangélica e ver os abençoados lá vivendo como se nada tivesse acontecido, como se Cristo não tivesse morrido na cruz, como se nós ainda estivéssemos antes da cruz, ainda separados de Cristo. Parece que não fomos aproximados, reconciliados com Cristo. É isso que Paulo fala. Rogo que vos reconcilieis na sua mente, no conhecimento. Então ele rogou, reconciliai-vos com Deus no conhecimento. Olha, abençoados, a religião, toda religião, ainda está lá em Romanos 3,23. Ainda prega esse verso aqui, 3,23, que diz assim, porque todos pecaram, todos desobedeceram e destituídos estão da glória de Deus. Estão parados, estão nas coisas velhas. É o discurso da religião. Todos eles pregam isso e vivem pagando um preço para ser reconciliado com Deus. Vivem pagando um preço para serem perdoados por Deus. Por que aqueles abençoados lá, nossos irmãos lá da Macumba, estavam lá na porta de um cemitério lá ontem, lá batendo o tambor, fazendo aquelas coisas todas?
para se reconciliar com Deus, para agradar a Deus, para ser abençoado. Por que os nossos irmãos, que são chamados evangélicos, eles se batizam nas águas, todo mês, hoje é primeiro domingo do mês, é pãozinho com vinho lá, Santa Ceia. Para que eles fazem isso? Na intenção de se reconciliar com Deus. O Evangelho diz que Cristo é abençoado. Abençoado é o Evangelho que diz, o próprio Deus já nos reconciliou. Ele estava ali na cruz, em Cristo, nos reconciliando com Deus. E veja bem, nós não estamos no verso 23, nós estamos no verso 24. Vamos ler aqui que diz assim, ó. Sendo justificados, nós fomos justificados gratuitamente. Essa palavra aqui é um terror para o sistema religioso, que fica cobrando lá os nossos irmãos, não é isso? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há, não é que vai haver, é que há em Cristo Jesus. Nós estamos, no verso 24, nós fomos justificados, abençoados, daquela desobediência de Adão, gratuitamente pela graça de Deus. Isso é uma posição. Nós vivemos, abençoado, nessa posição. Qual é a tua posição em Cristo? Justificado por Deus ali na cruz, reconciliado por Deus mesmo ali na cruz. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vem lá e diz lá, reconciliei-vos com Deus. Preste atenção, entenda que você já foi reconciliado e deixa as coisas velhas para trás. Esqueça tudo diante da cruz. Esqueça o jejum, esqueça o batismo, esqueça a Santa Ceia, esqueça bater tambor, esqueça cortar pescoço de galinha, esqueça aquele defumador lá que fazem lá, esqueça o Deus te abençoe, porque Ele já te abençoou, as coisas velhas já passaram. Cristo na cruz já nos reconciliou. Estamos, não é que vamos estar, estamos reconciliados com Deus. Agora você precisa entender isso, abençoado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se reconcilie no seu entendimento, renove a sua forma de pensar, mas de acordo com o Evangelho. Porque se você for procurar na Bíblia, você vai ficar nas coisas velhas, abençoado. Porque a reconciliação é da cruz para frente. E quem fala dessa reconciliação? Somente o Evangelho, de Romanos até Hebreus. Esqueça as coisas que já passaram. Vamos aqui concluir. Olha aqui, em Romanos capítulo 5. Estamos bem pertinho. Olha, esse verso aqui é alguma coisa assim, bem tremendo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Sendo, pois, veja bem, preste bem atenção. Se você entende que você já foi, sendo, pois, justificados pela fé, se você, na sua mente, você renovou a sua mente, veja bem, você renovou a sua mente, você já entendeu que você foi justificado pela fé, você não fez nada, Cristo já foi lá na cruz, já morreu, já ressuscitou, e você está aí sem pecado, está perfeito, está santo, você já entendeu, já fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus, abençoado. É isso que o abençoado você precisa entender. Eu sei, talvez eu participei algum tempo de um culto onde se travava uma batalha espiritual. Culto da batalha espiritual. Agora eu fico me perguntando, que batalha espiritual é essa? Que luta é essa? Se o Evangelho diz que Cristo já me justificou e eu estou em paz com Deus, como é que eu vou batalhar alguma coisa? Não, por quê? Porque o inimigo está furioso. Que inimigo, abençoado? Nós estamos em paz com Deus. Não existe essa história de inimigo. Não existe aquelas manifestações que você viu ali na Sapucaí, que não tem nada de diabo, que não tem nada de, sei lá do que se chama de Exu, com todo respeito aos nossos abençoados, que são filhos da mesma maneira que eu sou, da mesma maneira que você é, aquele abençoado que estava lá, imitando lá uma incorporação lá de uma divindade lá na avenida, lá, é tanto filho quanto eu, é tanto filho quanto você. Apenas ele ainda não entendeu que nós estamos em paz com Deus. Não existe esse negócio aí não, abençoado, não, olha, pare e pense, por favor, pare e pense. O reino de quem é? Não é de Deus? Como é que vai ter um outro ser, um outro espírito
Então esse teu Deus ele não serve para nada. Se aquilo ali for realmente o diabo, se aquilo ali realmente for um espírito ali que está matando as pessoas, esse teu Deus não serve para nada, porque não está tomando conta de nada. O Evangelho é bem claro. Estamos em paz com Deus, abençoado. Fique tranquilo, você precisa entender. Por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Evangelho diz, é isso que o Evangelho está falando. Nós estamos em paz, nos reconciliou na cruz, estamos reconciliados de fato. Agora, você precisa na sua mente se reconciliar com Ele. As duas formas de reconciliação, duas maneiras de ser reconciliado. A primeira, essa aí não se discute, essa aí não se conversa, porque o próprio Cristo, o próprio Deus, já executou 100% na cruz. Não depende de sorte, não depende de trabalho na encruzilhada, não depende de trabalho num lugar chamado igreja, não depende de mais nada. Ele já fez todas as coisas. E a reconciliação, a nossa reconciliação com Ele aqui na nossa mente, depende de você conhecer, de entender o Evangelho da graça de Deus. A nossa posição em Cristo Jesus. É isso que depende. Você entender o Evangelho da graça. Entender que... Olha como é que Cristo te vê. Efésios 5, 27 diz que Cristo se entregou ali naquela cruz para nos reconciliar, para apresentar para Ele mesmo uma igreja santa, perfeita, sem ruga, sem mancha, sem mácula ou qualquer coisa parecida. É isso que você tem que entender. Nós estamos reconciliados. Não se meta com essa, me desculpe o vocabulário, com essa imundícia que está aí chamada religião. Porque vai te mostrar fora da sua posição. A sociedade aí, a escola, o colégio me ensinou que religião é para religar o homem a Deus, mas acontece o contrário. A religião está afastando o homem de Deus. Aqui, na mente, no conhecimento, está dizendo que ela está em pecado. A religião que me diz, você é um pecador. Você, se não tomar cuidado, você vai para o inferno. O Evangelho diz que não, já estamos reconciliados com Cristo uma vez para sempre. E esse aqui, abençoados, é o nosso trabalho. E para isso nós pedimos a você que compartilhe a mensagem, que bote nos seus grupos, mesmo que nós aqui tenhamos usado alguns verbos não pronunciando de maneira correta, porque essa palavra é o Espírito. O Espírito vai chegar aqui na sua mente, na mente lá do abençoado, e ele vai entender que é um reconciliado com Deus. Mas para isso é necessário que ele escute. Romanos 10, 17 diz que o entendimento vem pelo ouvir o Evangelho da graça de Deus. Então, para isso é necessário que você nos ajude, participe, eu recebo que você pense assim, não é isso? Para que outras pessoas entendam e essa palavra corra e seja glorificada. Como também te peço que se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Nós estamos aí com um probleminha no canal do YouTube, que estão sumindo aí algumas inscrições. Eu gostaria até de pedir a você que confira lá se você ainda está inscrito. Se não tiver, se inscreva outra vez, você não vai pagar nada e vai participar para que a palavra corra e seja glorificada, alcance os nossos irmãos e eles entendam e sejam reconciliados na mente, assim como nós fomos. Abençoados, recebo que hoje é o melhor dia da sua vida, recebo que hoje é o melhor domingo, que tudo está bem, e você passe o dia sabendo, entendendo que você é um reconciliado com Deus, de fato lá na cruz e de fato aqui também no seu entendimento, no seu conhecimento. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo.